tarde. Estamos conversando mais uma conversa. Estamos iniciando mais uma conversa com César Pancinha. Hoje vamos falar realmente das tendências pós-pandemia, falar da área comercial, falar de vendas, falar de novidades. Dona Neide, um grande abraço ao Claudinho da Pax União, ao Samuel, ao Adriana, um grande abraço, Adriana. Como é que vai você? César Pancinha já está aqui. Pátio Oliva, seja bem-vindo. Boa tarde. Chamando aqui o César, Pati. Como é que tá você? E aí, como é que tá, meu querido? Tudo bom, André? Bacana, tudo ótimo. E Tudo você? bem. Como é que Muito tá? bom. Bom estar aqui. Bom estar aqui contigo. Seja bem-vindo à nossa Coisa conversa boa. da tarde. Não tem o chá da É isso aí. conversa da tarde. Eu já peguei o meu aqui, ó. Já peguei para fazer as honras. Beleza. Seja bem-vindo, César. Como é que tá? Tudo Obrigado, bacana? obrigado. Tudo bacana. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz em poder estar aqui contigo, poder compartilhar um pouquinho de ideias, te ouvir mais um pouco, falar um pouquinho para a turma aí que vai nos acompanhar, para a nossa audiência. É muito bom poder trocar experiências e falar o que a gente está passando aí, o que a gente está enxergando, quais são as possibilidades. Afinal de contas, quanto mais possibilidades a gente enxerga, mais oportunidades a gente pode buscar, né, André? Então é bom a gente poder conversar e pensar juntos aí um pouco sobre isso. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço você ter aceitado, você que vem desenvolvendo um grande trabalho, você que é empresário, é consultor, já deu não sei quantas palestras pelo Brasil todo, é do Rio Grande do Sul, mas agora é nacional, né? Entrou no segmento e vem desenvolvendo um excelente trabalho junto ao Obrigado. Sincero, lembra, a outras empresas que procuram se associar, procuram realmente trazer informação para dentro do seu negócio, se profissionalizar cada vez mais. E esse momento é um momento desafiador para todos nós, né? É um momento que a gente precisa se reinventar. É um momento de ultrapassar determinadas barreiras e também de sofrer grandes alterações de vida e de trabalho, né? Então, é um momento de se repensar e de se recolocar, seja em qualquer segmento, seja no segmento de funerário e cemitério, que foi tão visto todo, né? Tão escalonado no que diz respeito ao trabalho, ao atendimento e tudo mais, como também se colocar como empresa, como atendimento, nos novos desafios. Francia, me fale um pouquinho do teu trabalho, fale para as pessoas que estão conosco, aproveitando aqui, como eu te falei, né, aqui a gente procura fazer um programa de rádio, conversa interativa, controlar aqui o horário para que a gente não seja cortado, tenha tempo de conversar, e ao mesmo tempo para que a gente possa abraçar, né? Então, abraçar aqui a minha amiga Nazaré Neva, que é daqui da Thanatos Clínica, não é mais Thanatos Clínica, Nazaré, é o Arlindo, que tem uma excelente clínica de Thanatos aqui. Eu acho que o Arlindo, na verdade, é o pioneiro aqui no Ceará com esse de Thanatos. Então, um grande profissional, um grande amigo, ele é Nazaré. A Ingrid, que trabalha conosco aqui também, participando, o Edu, a Funerária Provida. Bem, vou passar a bola para você falar um pouquinho do trabalho, falar um pouquinho dessas tendências pós-pandemia que a gente espera, ou que a gente precisa fazer dentro da empresa, não só pensando na parte comercial, mas na melhoria de respeito e atendimento. Muito bem, muito bom. Vamos bater esse papo, então. Quando é programa de rádio, de vez em quando dá vontade de pedir música até, né, André? Tão bacana que é aí, mas vamos lá. Daqui a pouco a gente pede uma, dá toca para uma colocar. musiquinha, hein? Mas que bom, cara, que bacana, legal estar aqui. E de fato, assim, eu tô no setor funerário aí há pouco mais de 10 anos. Eu comecei através de uma encomenda que me foi feita, até me disseram assim, Pancinha, preciso que tu faça um curso num cliente, uma encomenda feita pelo Senac, lá em mais de 10 anos atrás. Pancinha, tem que fazer um curso para um cliente de vendas e de gestão. Eu digo, mas meu Deus do céu, eu não entendo nada desse setor, como é que eu vou fazer um curso? Não tenho como, não é vender... não é vender carro, não é vender apartamento, é outra coisa, né? Preciso aprender antes de começar a ensinar. E essa foi, acho que a primeira interação que eu tive com os setores foi no Grupo Cortel, aqui no Rio Grande do Sul, através do Senac, né? Bacana. E foi muito bacana, porque o que eu acabei conseguindo fazer, eu pedi 3 meses para desenvolver esse curso, esse primeiro curso de vendas. E nesses 3 meses eu consegui a autorização do nosso cliente para passar
em períodos que a gente pudesse conciliar a agenda, fazendo plantão do cemitério, fazendo visita com o vendedor, fazendo PAP, fazendo agendamento, atendendo e acolhendo o cliente no cemitério. Então foi isso que eu passei fazendo durante intervalos assim regulares, 3 meses, para eu conseguir entender um pouco o setor. Evidentemente que ninguém entende o setor em 3 meses, né, André? Aqui tu precisa de uma vida para entender isso aqui, todas as nuances que tem e mais todas as questões que envolvem o mercado, envolvem o comportamento humano, sobretudo, que é uma das coisas que eu mais estudo na minha vida. Faz 30 anos que eu estudo comportamento humano e por isso que eu consegui me adaptar tão bem ao mercado, né? E a partir desse momento eu comecei a ministrar palestras, a conhecer o setor e de lá para cá eu já devo ter, acho que atendido alguma coisa em torno de talvez umas 7, 8, talvez 10 mil pessoas desse setor em treinamento ou em consultoria. Hoje a nossa empresa ela faz consultoria em diversas empresas do setor, né? Cemitérios, funerárias, enfim. E o nosso trabalho aqui é cada vez mais entender o que está acontecendo no mercado, entender o comportamento humano e deixar claro para as pessoas, eu acho que isso é um negócio importante, que vender e acolher pessoas podem caminhar juntos. Né? Eu sei porque eu estou falando isso porque tem muito empreendimento clássico, tradicional, enfim, tanto cemitério como funerária, que não entendem a venda como sendo uma coisa natural do setor, que se sentem mais à vontade com o cliente vindo comprar, né, no momento que ele precisar. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que mudar na cabeça das pessoas, tanto do lado do empreendedor, como do lado do cliente, inclusive. Acho que o nosso trabalho ele é um trabalho social muito grande de mostrar para as pessoas o quanto isto é inevitável e o quanto isto pode ser feito com planejamento, como tanta coisa é feita na vida, né? Então, essas coisas acabam, sim, conversando, né? Então, vendas, acolhimento, carinho ao cliente, enfim. E é isso que eu acabei aprendendo nesses anos todos aí, a minha participação, a nossa participação no Sincep, ela é muito impactante também, porque a gente consegue ter um contato com muita informação, né? O Sincep é um órgão, a Sembra são órgãos que têm um volume de informação muito grande sendo gerado e a gente acaba tendo acesso, conversando e aprendendo. E esse ano está sendo um ano muito interessante nesse sentido, porque o próprio Sincep, a Sembra, a minha empresa, todos nós tivemos que nos reinventar, né? Estava brincando, esses dias eu estava numa conversa com umas das lives que eu estava fazendo, estava comentando que eu no dia 21 de março, se não me engano, eu estava tentando vir de São Paulo para Porto Alegre, tentando pegar um voo, porque estava naquele negócio, vai fechar avião, não vai fechar aeroporto, não vai fechar. E na segunda-feira eu já estava em Porto Alegre fazendo o meu primeiro curso online, que foi uma coisa que eu demorei, sei lá, 10 anos para começar a me preparar, e me preparei no final de semana. Por quê? Porque a gente foi exposto a isso, né? Então vamos ter que nos virar do jeito que deu. Mas é isso, né? Desses mais de 10 anos aí, muita coisa aconteceu, muita coisa bacana. Então, só agradecer por esse tempo todo e pelas pessoas que eu tenho conhecido aqui. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana também. E agora eu vou começar a pensar no futuro, né, André? A vantagem do segmento é que você abre o leque de bons relacionamentos. Tem muita gente, muita gente séria que trabalha direito, que quer melhorar, que quer trabalhar. Né, aqui hoje, conversando conosco e participando dessa conversa, o pessoal lá em Goiânia, da Pax Goiânia, o Pablo, o pessoal lá de Vitória da Bahia, Pax São José, o pessoal da Tamo Juno, que é uma grande empresa hoje aqui no Brasil, aí, na região sul, que trabalha com emissão de boletos, com a parte financeira, trabalha com sistema. Então, a gente tem aqui um leque de pessoas e de gente, de empresas que querem, de fato, acreditam num setor não só olhando para a parte comercial. O comercial ele faz parte de tudo na vida, né? Igual a política. A gente precisa ter essa consciência. Agora, saber fazer isso da melhor forma, trazer essas tendências, que é o que você vai conversar aqui para o mercado, de forma coerente, de forma consciente, de forma respeitosa com aquele consumidor que perdeu um ente querido, que aí você não tem um consumidor que está comprando, vamos falar assim de forma bem simples, uma geladeira ou está contratando um serviço de transporte
leitura ou no seu computador, mas sim você está contratando um serviço muito, muito, muito delicado e especializado. Pancinha, o que é que você vê aí de tendência pós-Covid? Como é que tu estás olhando o segmento, já que você participa também de outros modelos de negócio? Olha, o primeiro, assim, a interrogação do que vem pela frente, ela vai, naturalmente, isso é meio que, a gente já está batendo nisso há algum tempo, é meio que um exercício de futurologia, né? Porque toda semana pode surgir uma novidade, né? Cada semana tu não sabe como é que as coisas vão caminhar, quais são os movimentos do curto prazo, que para mim são os maiores, talvez os maiores desafios que a gente tem. A gente pode pensar no longo prazo do segmento, mas a gente está com dificuldade de pensar na semana que vem. Então isso talvez tenha sido o maior desafio desse momento. Eu consigo imaginar o setor aqui há 2, 5 ou 10 anos, mas não consigo imaginar segunda-feira próxima. Porque pode sair alguma coisa que fecha tudo, tranca tudo, né? Nós estamos falando agora, nós estamos fazendo planejamento para um dos eventos interessantes do ano, que é importantíssimo, que é no momento que as famílias vão aos cemitérios para prestar suas homenagens, que é feriado de finados. A gente não sabe se os cemitérios vão estar abertos, não vão estar, como é que vai ser esse movimento que o mercado que até a legislação vai falar, né? Mas assim, eu acho que tem muita coisa que está começando a aparecer e trazer clareza no futuro, né? Que eu acho que no futuro, talvez próximo e no futuro de médio e longo prazo, a gente já possa começar a arriscar algumas coisas que me parecem ser coerentes. A primeira delas, eu acho que é impactante, muito forte no nosso mercado, é um impacto muito forte, é uma redução um pouco maior no tabu ligado ao setor. Os tabus que o próprio cliente tem e que às vezes nós mesmos que fazemos parte do setor temos. Eu acabei de citar, existem muitos empreendimentos, muitas funerárias, enfim, empresas, crematórios, que acabam não tendo uma estratégia de vendas porque acham que vender neste setor não é bem aceito pelo cliente. E eu acho que a gente está rompendo um pouco com isso agora, porque, na verdade, a gente tem que entender o que é vender neste setor. A primeira coisa que a gente tem que saber e ter clareza é o seguinte: vender é levar para a pessoa uma informação importantíssima de um serviço que ela vai precisar ter na vida dela e que ela pode fazer isso com calma ou com pressa. Sim. E quando isso começa a ser trabalhado de uma forma um pouco mais aberta no mercado, as pessoas começam a aceitar melhor a prevenção para o nosso setor, para o nosso serviço. Então, acho que isso é uma das mudanças que vai acontecer. De novo, né, tanto na cabeça do cliente, do consumidor, como na cabeça do empreendedor do nosso setor, que também são as duas cabeças que tem que mexer. Uma outra coisa que eu acho que é importante, como em qualquer segmento onde as informações não são franqueadas o tempo todo, eu digo franqueadas o tempo todo por quê? Porque, por exemplo, na venda de carro, tem a tabela FIPE, na venda de imóveis, tu tem o CUB, tu tem o GPM. No nosso setor não existe muito isso para o consumidor. Então ele é um setor com poucas informações para o cliente final. Me parece que isso também é uma coisa que começa a quebrar agora, as informações começam a chegar, as pessoas começam a se preocupar mais com isso, o que também gera, a meu ver, uma tendência de abertura para o mercado, de facilidades, enfim, para a gente poder chegar e até criar produtos. E a terceira coisa que eu acho fundamental para um setor desta forma, que não tem tanta informação aberta como os demais setores, o setor ele vai ser feito da maneira que nós, do setor, escolhermos. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que começar a pensar. A gente tem falado no mercado, até a Gisela, que é a nossa presidente lá do Sincep, da Sembra, ela falou esses tempos uma expressão que eu acabei pegando para mim e tenho repetido a história do fast funeral, né? Aquele negócio do funeral correndo, funeral sendo feito com rapidez. Será que isso vai ser uma tendência para o futuro ou não? Bom, vai ser uma tendência se nós, estrategicamente, começarmos a apresentar isto como uma tendência para o mercado.
Porque o que a gente começa a perceber agora são as pessoas tendo a necessidade de viver o seu luto. Eu acho que talvez esse momento é um momento em que isso está trazendo um aprendizado muito grande. Tem milhares de famílias no Brasil, no mundo todo, que não estão podendo viver o luto. Eu acho que nós temos que tirar algumas lições disso e também trazer direcionamentos para o mercado daqui para frente. Como é que eu vou preparar as homenagens daqui para frente? Isso também vai ditar como é que vai ser o mercado, também vai determinar como vai ser o mercado. Claro que eu pensando num ponto de vista mais, mais caseiro, mais micro, talvez. Se eu começar a ampliar isso, bom, aí nós temos tendências que podem extrapolar a razão, e aí a gente tem que começar a pensar com outros olhos até, né? Enxergar com outros olhos, ver o que está se fazendo no mundo todo, que tendências a gente tem, se isso vai ser mais, vai beneficiar, por exemplo, a cremação em detrimento ao sepultamento. De novo, vai depender do que a gente disser agora, vai depender do que a gente vai começar a passar de informação para as pessoas. Vai depender de que forma nós vamos conseguir acolher melhor as pessoas que estão no nosso, que vão precisar usar o nosso serviço. Se eu começar a trabalhar muito bem a cremação ou sepultamento, ou começar a trabalhar melhor cada uma dessas coisas, eu vou criar novas tendências no mercado. O que eu tenho para dizer, que eu acho que é fundamental, é que agora é o momento da gente tomar grandes decisões. As decisões de como é que nós queremos ser vistos pelo consumidor, pela população. Entendendo, em primeiro lugar, que nós temos uma função social fortíssima, muito forte. De ensinar, inclusive, as pessoas que o fim, ele deve, na verdade, ser o momento da celebração à vida. Que é isso que a gente tem falado demais. O que é uma cerimônia de sepultamento? O que é um velório? Se não o momento em que a gente celebra a vida daquela pessoa que está passando. Isso é uma das coisas que a gente tem que mexer na cultura. Isso é muito da cultura nacional, é nossa do Brasil aqui. A gente trabalha, e obviamente tem que ter muita dor por esse momento, né? Mas é uma maneira de celebrar. Diga lá, André. É só agregar abra uma traca aqui e vou embora, né? Estou vendo, mas isso é bom, é bom. Eu quero só agregar uma informação, que aí, durante essa pandemia, eu acabei indo em 3 ou 4 velórios de pessoas bem próximas, né? Hoje, inclusive, fui de um filho de um amigo meu que faleceu. O que eu observo, por exemplo, foi no grande cemitério aqui de Fortaleza, que é um grupo grande, né, que tem vários cemitérios no Brasil todo, e eu observo que falta mais sensibilidade no sentido de olhar a pessoa, né? De não ter um sepultamento por ter um sepultamento. O que eu quero dizer com isso, Poncinho, é que se o empresário enxergar ali, e olha que era com tempo limitado de velório, o cara não foi de Covid, foi uma outra situação, 30 minutos para poder estar ali velando os pais, a família, né, o rapaz, e a gente observa que falta alguém da estrutura do cemitério para estar ali acompanhando, né? Para estar dando um suporte. Eu acredito que estaria crescendo, ou se o segmento desse uma olhada nas empresas, que a psicologia do luto nesse momento, eu tendo uma psicóloga, uma assistente social ali trabalhando junto à família, eu vou ter um diferencial para acalentar, para respeitar, para ajudar, para fazer um pós-atendimento, vamos dizer assim. Eu não vou falar pós-venda, porque a venda é uma consequência do que você faz, mas ter uma situação de atendimento mais específica para a família e, ao mesmo tempo, mais duradoura, no sentido de não só aquele cemitério ser algo ali realmente de luto, de ter deixado um corpo, aquele ente querido e ali ter ficado. Então, só queria agregar essa informação em cima do que você está conversando, que eu acho que está faltando dentro do segmento. Aí eu não tô generalizando, eu estou falando muito especificamente dessa situação que eu vi hoje, e talvez uma grande parte do empresário de repente possa enxergar, é esse atendimento mais humanizado. É ter uma pessoa mais próxima da família ali, principalmente agora, nesse momento diferenciado que a gente está tendo, né, para que ele possa observar, possa congregar, possa trocar experiência, ajudar aquelas pessoas de alguma forma a absorver melhor ali aquele luto, né? Então eu vejo de fora isso.
Eu acredito, André, eu acho que tu está coberto de razão nesse sentido, e até vou agregar acho que uma coisa interessante, importante para o nosso debate aqui, porque a gente acaba tendo, todas as empresas que a gente atende hoje, e aí eu posso falar todas, porque todas têm essa característica, ela já tem um sinal interessante, elas contratam uma consultoria. Você já é alguma coisa um pouquinho diferente. Quem contrata uma consultoria, de um modo geral, está aberto à mudança. Porque se eu não contrata uma consultoria, ninguém investe em consultoria porque não está aberto à mudança. E a gente tem o privilégio hoje de trabalhar fazer a consultoria de empresas que estão preocupadíssimas com isso. Hoje, os nossos clientes, de um modo geral, todos eles estão preocupados em trazer uma experiência que seja a mais adequada possível para aquela família que está lá. Só que, veja só, a gente pega até pegar o Sincep e a Sembra como exemplo, tem lá uma centena de associados, mas nós temos milhares de empreendimentos no setor. E dentro desses milhares de empreendimentos, muitas empresas ainda não saíram da fichinha e não começaram a pensar um pouco para fora. E isso eu acredito que traga um reflexo muito ruim para esse momento que as pessoas estão vivendo, e nem só para antes da pandemia também. Simplesmente o que se fazia e o que se faz em muitos casos é simplesmente uma cerimônia de sepultamento, como tu falasse aí. Faz a cerimônia, coloca lá, as pessoas criam homenagem e as pessoas enlutadas não são acolhidas, elas não são tratadas nesse sentido. Eu enxergo muitas empresas fazendo um movimento já ao inverso disso e já começando a se preocupar muito com a jornada do cliente. E até assim, só para ter uma ideia, nesse ano pandêmico que a gente está vivendo aqui, se eu pegar até alguns números que são bastante impactantes para nós, assim, claro que eu vou acabar restringindo o meu comentário a um horizonte pequeno, um horizonte mais restrito, que é o horizonte de atuação, por exemplo, do Sincep e da Sembra. Mas olha só que interessante, a gente estava fazendo uma análise, eu e a Karina, que a gente trabalha junto aqui. Aliás, isso é uma das coisas interessantes, falando sobre cemitério, né? Nós nos conhecemos no cemitério, todas as nossas fotos são de cemitério, nós só não casamos no cemitério porque não tinha casamento de cemitério na época. Mas, enfim, a nossa vida ela é de cemitério, estamos aqui em volta. Mas olha só que interessante, alguns números para a gente entender um pouco a mudança do setor. Nós tivemos agora, período pandêmico, aproximadamente, sei lá, 1.400 pessoas vivendo, orbitando em todas as jornadas de conhecimento que o Sincep trouxe. Entre cursos, os mini-seminários que foram feitos, as lives que foram feitas, que estão sendo feitas aí todas as quartas. Tu repara que, claro que dessas 1.400 pessoas, muitas se repetem, mas é um horizonte grande de pessoas que estão interessadas em saber como fazer um melhor serviço, como prestar uma melhor assistência às famílias enlutadas, como organizar melhor a sua empresa para que ela proporcione uma melhor experiência para o seu cliente. Então, tu repara que eu acho que a gente consegue, e este ano pandêmico nos trouxe essa oportunidade de chegar mais longe da onde a gente vinha chegando. Né? A gente bota numa sala de aula hoje para fazer sala virtual de aula, pessoas que estão reunidas lá do Rio Grande do Sul, do Oiapoque ao Chuí, como a gente fala, né? O Brasil inteiro reunido e debatendo e conversando e trocando experiências e aprendendo. Sim. Eu acho que isso é muito impactante e eu acredito que isso vai fortalecer ainda mais o setor. Eu estou falando da Sincep e a Sembra porque eu faço parte, mas a gente vê uma série de outras entidades, a feira funerária que tu está fazendo, que vocês estão fazendo em termos de divulgação da preocupação com a jornada do cliente, com a jornada das famílias enlutadas, e o quanto isto está indo longe, que eu acho que esse é o maior desafio. Às vezes a gente falava no horizonte mais restrito, hoje isso simplifica. Então, eu acho que é uma das tendências que eu enxergo, já para encaminhar até esse tema que tu trouxesse, André, é de melhorar muito o serviço, porque as pessoas também estão se dando conta que a qualidade não está legal.
E estão se dando conta que não é tão difícil assim melhorar o serviço. Se tu tiver, para começar, preocupação verdadeira com o cara que está lá, com a família que está lá, e pensar um pouco em acolhimento, já mudou completamente a jornada do cliente. E não só fazer aquela passagem daquele momento, daquele rito, enfim, né, André? Eu acho que isso talvez seja uma das grandes lições que vai trazer muita consequência positiva aí para frente. Francinha, eu observo, assim, você tem várias cidades do Brasil que não tem só um cemitério, né? Fortaleza Sim. é uma cidade atípica, ela tem 11 cemitérios na região metropolitana, né? Então, são 11 cemitérios atendendo a cidade de Fortaleza e a grande Fortaleza. Então, vamos dizer assim, a pessoa que falece aqui em Fortaleza tem um cemitério aqui em Calcaia, tem um cemitério em Maracanaú, que são regiões metropolitanas, a pessoa vai ser sepultada nesses cemitérios sem dificuldade nenhuma. Então, existe essa expansão de opção, vamos falar bem assim, no Eusébio e tudo mais. Se as pessoas não começam, as pessoas que eu digo são os empresários, não começam a olhar isso de forma diferente, olhar esse atendimento, e a pandemia ela está trazendo esse olhar diferenciado, porque minha avó, por exemplo, morreu de Covid lá em Belém, foi atendido por uma grande empresa, porque eu liguei para lá e essa grande empresa é meu amigo, e ele disse, André, eu não atendo particular, para você ter uma ideia, o cara é grande, uma das maiores empresas de Belém. Eu não estou atendendo particular, isso na época quando começou a pandemia, e estou aqui atendendo só os meus associados. E estou com toda a equipe trabalhando, né? Toda a equipe trabalhando. Então, a minha família em Belém, foram 3 tios meus, 3 irmãos do meu pai, que fizeram a despedida de longe da minha avó. Então, ela dentro de um saco, lá dentro do caixão. Então, essa preocupação, esse cuidado de não ser mais um dentro do cemitério, de não ser mais um número, que é o que a mídia está batendo em relação aos inumeráveis, a Crisa está fazendo um trabalho muito interessante na área da arquitetura. Aqui eu quero abraçar o Emiliano, que é arquiteto, aqui em Fortaleza está participando conosco, o Jax, a Bruna, o Alex Pinho, o pessoal do Plano Opção, que está nos assistindo, a Cássia Gomes, que mandou um abraço agora, muito grato, a minha amiga Margarete, lá de Minas Gerais, a Margarete que foi do sindicato, um grande abraço, Margarete, ao Ricardo Flor, não sei se é irmão do Júnior, do Sul, ao Francisco Amaral, que é um caba muito bom, e o Haroldo Carducci, Haroldo, que é gente boa também. Então, você que começou aí no Grupo Cortel, do meu amigo Júnior, como é que tu estás olhando esse treinamento, essa consultoria, e vou voltar de novo para o que você estava falando, com esse olhar mais específico dessa tendência de fato pós-Covid, ou tendência com Covid ainda, porque a gente ainda vai passar, as pessoas estão se iludindo, a vacina está chegando, mas até o meio do ano que vem a gente ainda vai continuar nessa API, nesse desafio de aprender a viver, e a viver com Covid por enquanto. Eu concordo também. Eu acho que a gente tem aí, pelo menos até metade do ano que vem, o movimento aquele de não ir muito adiante, porque tu não sabe até onde tu pode ir. Então todo mundo meio os movimentos um pouco represados, né, André? Eu acho que isso é uma das tendências importantes. Tu citasse um negócio pegando Fortaleza como um exemplo, e eu acho que tem um negócio muito positivo por ser também uma das questões ligadas ao mercado. Quando tu começa a ter um maior volume de prestadores de serviço ou de opções, tu vai ter que ganhar mercado de alguma forma. Naturalmente, alguns optam por ganhar mercado por preço e outros vão optar por ganhar mercado pela qualidade do que se atende. E nós estamos trazendo aí, eu acho que uma das coisas que mais se faz é ganhar mercado pela experiência que tu vai proporcionar ao teu cliente. E nisso tem um conjunto de preço e qualidade de serviço. Quer dizer, eu não posso ser barato e eu não posso ser muito caro. Eu tenho que ser equilibrado. Eu tenho que poder atender o meu público-alvo de uma maneira adequada. E quando a gente tem a concorrência acontecendo no mercado, eu tenho convicção de que as coisas trazem a tendência a uma melhora na qualidade do serviço. E tenho também, acho que a gente já está percebendo uma preocupação muito grande de todas as pessoas que eu tenho conversado, sem exceção, tanto clientes como associados ou como amigos do setor, preocupados em como é que nós vamos
apoiar estas famílias que estão enlutadas neste período e disto que vai ficar depois, em termos de acolhimento e de cuidado, né? E aí, quando eu estou falando em cuidar dessas famílias, é como é que eu vou poder proporcionar a essas famílias viver o luto que elas não puderam, talvez, viver, como tu citasse o caso dos teus tios aí, que não puderam fazer a homenagem que gostariam, ou até, enfim, participar da cerimônia da tua avó. Eu acho que esse é o típico do exemplo. Em algum momento isso vai ter que acontecer e as empresas vão ter que proporcionar isso. Essa, para mim, é uma das missões que as empresas deverão botar na sua frente agora, para poder justamente criar essa possibilidade, criar a oportunidade dessas milhares de pessoas que estão enlutadas nesse momento e que foram pegas de surpresa por isso tudo, como todos nós. A morte sempre nos pega de surpresa, ou na maior parte das vezes nos pega de surpresa, mas agora nós tivemos um lote enorme de pessoas pegas de surpresa e de empresas que vão ter que se preocupar em o que eu vou fazer para que estas pessoas possam viver o seu luto, homenagear os parentes que ficaram. Então eu acho que isso é uma das coisas que também vai ter que acontecer e já está acontecendo. Né? Nós temos um associado, um amigo nosso que participou de uma live, inclusive, o Bentes, que em Maceió, ele teve lá o pico Cláudio Bentes, querido amigo nosso, ele teve lá um exemplo que eu achei interessante, a maneira que eles enxergaram. O dia 26 de maio, que me marcou muito, até porque é aniversário do meu filho mais velho, lá foi o pico da pandemia, pico de mortes na pandemia, na cidade de Maceió. Então, ele instituiu lá o dia da homenagem às pessoas que faleceram de Covid, e anualmente ele vai rezar uma missa nesse dia, vai fazer um evento, um culto, enfim, não uma missa especificamente, e vai fazer lá um monumento, alguma coisa em homenagem, para que as pessoas possam ir lá, voltar e se lembrar dessas pessoas. Então, essas são pequenas não, são grandes ideias que são simples de ser implementadas. Claro que tu vai ter que ter um investimento, claro que vai se gastar, é evidente que sim, mas é uma simplicidade, Tu pega uma cidade como Maceió e tu cria lá uma grande homenagem para essas pessoas. As outras cidades, o Daniel de Cerejeiras também está pensando, está imaginando coisas nesse sentido. Então, a gente precisa entender como é que a gente vai marcar essa data para que essas pessoas possam ter o momento do ano em que elas vão fazer o acolhimento. O acolhimento não, poder prestar homenagem aos enlutados. Sem contar todos os trabalhos de acompanhamento psicológico que as empresas, de um modo geral, estão buscando fazer para os seus clientes, né? Essas famílias enlutadas. Nós temos aí um grupo de cemitérios que tem um trabalho de apoio ao enlutado, que agora ele acaba sendo recolhido para não poder fazer reunião, mas ele vai trabalhar de uma forma ou outra, ou virtual, ou vai ser, enfim. Daqui a pouco ele vai voltar, nem que seja virtual e depois vai para o presencial. Eu estava conversando esses dias com uma psicóloga do setor, que ela estava dizendo o seguinte: olha, o que acha de fazer uma reunião, uma palestra de apoio ao enlutado ao ar livre? Quando tem lá um cemitério com possibilidade, pô, brilhante, leva lá para o meio e vamos conversar sobre o luto, né? Então, acho que tem muitos movimentos que vão acontecer, que estão acontecendo, que vão trazer, com toda certeza, um cuidado maior que as empresas vão passar a ter. Mas, assim como em qualquer, de novo, agora trazendo para um espectro de cliente mesmo, como em qualquer serviço, hoje a gente tem que primar pela excelência. E primar pela excelência, além de ter um bom trabalho de acolhimento, além de ter um bom cerimonialista, além de poder deixar a família prestar uma homenagem, eu também preciso ter, olha, são simples, mas eu preciso dizer, né, a gente tem que falar, bons banheiros, água pelo empreendimento para que as pessoas possam beber água, a compostagem, o lixo, que precisa ser tratado, são diversas coisas que precisam ser feitas hoje para que a gente tenha, de fato, um ambiente que traga uma experiência positiva para quem está lá
passando esse momento, né? Você colocou uma situação bem interessante, Pancinha, que não é só você mexer na sua estrutura física, na sua estrutura de pessoas também que precisa ser mexida. Você precisa estar próximo da tua equipe e precisa trazer esse tato, esse contato cada vez melhor. Então, isso aí você trabalha e trabalha de forma bastante esplendorosa. Mas também você precisa humanizar o ambiente, né? Como é que eu humanizo o ambiente? Trabalhando a sustentabilidade, né? Trazendo conforto para as pessoas, seja através de água, chá, alguém para me atender ali no caminho, uma boa lanchonete, né, para que ela possa estar ali e quer se alimentar naquele momento. Então, quando você tem esse olhar também de fora para dentro, de dentro para fora, você começa a trazer um diferencial para o teu empreendimento e começa a ser um diferencial no teu atendimento. É por aí, Pancinha? É bem por aí, é exatamente por aí. Isso, tu repara que não é uma coisa só do nosso setor, é para qualquer setor. A gente tem que pensar nisso. O cliente, ele tem o poder da escolha. Então, se ele me escolhe, eu preciso entregar para ele aquilo que pode ser gerado na expectativa dele. A humanização é o que mais, a humanização no atendimento é o que mais se espera no momento desses de dificuldade que a pessoa vai passar. Então, este acolhimento, esse carinho que as pessoas têm que ter, eu preciso preparar o meu time, a minha equipe e o meu ambiente. Todos os sentidos precisam ser trabalhados das pessoas. Eu preciso ter um ambiente harmônico, eu preciso ter um clima harmônico, eu preciso ter um cheiro harmônico, eu preciso ter um atendimento harmônico, tudo tem que trabalhar em harmonia, porque a pessoa está passando, talvez na passagem de vida dela, pelo momento mais difícil. E eu preciso compensar isso. E isso a gente tem que pensar em todos os ambientes do setor. Eventualmente eu citei muito exemplo de cemitério aqui, mas os crematórios, as funerárias, todos nós, de um modo geral, nós precisamos pensar como é que eu vou ser mais humano. Porque olha só, com toda certeza, se não é o mais difícil, é um dos momentos mais difíceis que aquelas pessoas que estão lá estão passando. Ninguém quer passar, mesmo, né? Ninguém quer passar. E só se eu puder fazer as pessoas entenderem que aquele momento é uma homenagem à vida, eu já a vida que aquela pessoa passou, o Neto agora, lá de Limeira, tive uma live maravilhosa com ele, ele citou umas coisas que eu achei bacana dele falar, né? Infantil, faz festa quando se forma no primeiro grau, no segundo, no terceiro, faz festa quando casa, e quando a pessoa morre, que eu tenho que celebrar isso tudo, a gente não faz isso. Eu não estou falando para que a gente faça uma festa, o que eu estou falando é que a gente deve ter um ambiente que faça as pessoas lembrarem desta vida. Na verdade, um ambiente que faça homenagens, né? Isso, um ambiente que faça homenagens. Então, e essas homenagens são esse conjunto de coisas que a gente está falando, a integração com a natureza, a limpeza, a higiene, o clima, o cheiro, o atendimento às pessoas que estão lá acolhendo, as pessoas que estão lá pedindo licença para se movimentar, as pessoas que estão tratando as pessoas com carinho lá, elas fortalecem isso. Porque quando tu vai numa festa, o garçom te atende muito bem. Quando tu vai num evento, as pessoas que trabalham desde a portaria até o final te atendem muito bem. Só que a gente acaba não enxergando esse momento como uma festa e todo mundo tem que ter cara de uma tristeza e ser seco. Não, tá errado, tá mal. Tá mal, é o contrário. Celebração à vida dessa pessoa que acabou de passar. Como é que faz? Eu tenho que, desde a portaria, atender com carinho, atender com calma, e todos os elementos do entorno precisam estar montados dessa forma. E quando a gente começa a falar em tendência, a meu ver, esta é uma tendência inevitável. Perfeito. Inevitável. Porque assim, André, eu não acredito mais na subsistência de empresas que atendam seres humanos que não se preocupem com isso. Eu não acredito mais no futuro dessas empresas. Essas empresas vão acabar só sobrando, elas vão afundar, elas vão morrer.
Quem não se preocupa com o seu cliente, com aquele ser humano que está lá, quem não se preocupa em criar um vínculo forte de carinho com as pessoas, vai afundar. Vai afundar. Então, eu acredito que esse seja o momento de uma virada de chave importantíssima no setor. Perfeito. Uma virada importante. Desliga o disjuntor e liga outro disjuntor agora, com outras visões, com outro carinho, com outro acolhimento, com outras preocupações. A gente entra em alguns empreendimentos assim que não estão tendo nenhum serviço e tu te sente, às vezes, agredido pelo ambiente. Sim. Porque o ambiente não está cuidado, o ambiente... É o que eu comentei para você de hoje de manhã, nesse cemitério é um grande grupo, né, e você não sente acolhimento ali. Né, você vê a família ali, é mais uma, no meio de uma série de sepulturas, vamos falar assim. Então, não vou falar em compaixão, que aí não tem a ver, mas tem a ver com respeito, e respeito também é compaixão, naquele momento de dor, naquele momento de compreensão àquela família. Eu acho que o segmento, falando de fato comercialmente, se ele começa a olhar para isso, dentro de tudo que você está dizendo, a gente começa a ter um atendimento diferenciado e um segmento mais valorizado, um segmento mais respeitado, um segmento comercialmente falando de forma positiva. É igual a seguro de carro. Quem quer fazer seguro de carro para bater o carro? Ninguém, é isso aí. Sabe que uma das coisas, André, que me preocupa um pouco e que às vezes isso talvez tenha transformado, tenha deixado lenta a transformação do setor de um modo geral. Eu vou falar da maneira mais clara possível, até porque é melhor, né? Diz o Jack Welch, a franqueza economiza tempo, né? O que faz uma empresa se preocupar com o acolhimento e com carinho ao seu cliente é a cultura organizacional. É como é a cultura da organização, a cultura da empresa. A cultura pode ser mudada, ela pode ser transformada. Agora, nós temos muitas empresas do nosso setor que ainda trabalham no modelo antigo, que é o modelo de não se preocupar tanto com o atendimento ao cliente. E a cultura organizacional, ela segue com a empresa. Então não adianta a gente falar que vai mudar, se a cabeça das pessoas top-down não mudar. Então, por que vocês fazem dessa forma? Porque eu sempre fiz dessa forma. Por que vocês não mudam isso? Porque eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Isso é o risco que a gente tem quando a gente lida com um setor, com empresas que têm 40, 50, 60, 80, 100 anos às vezes, e não se preocuparam com implementar um novo modelo que faça bem para o cliente, que se preocupe com o cliente. Não é olhar para o cliente, é olhar com o cliente. Para onde é que o cliente está olhando? O que é importante para ele? Eu preciso estar alinhado com isso. Então, essa mudança, ela é cultural nas organizações e isso é lento. Porque o dono da empresa, ele pode mudar a ideia dele, ele pode querer implementar isso, mas tem uma equipe que está dentro da empresa já há não sei quanto tempo trabalhando, que talvez a própria equipe resista à mudança. Eu acho que esse é outro risco. Eu tenho dois riscos. Quando a cabeça da empresa pensa que isso não é importante, ou quando ela já pensou que isso não é importante. Porque quando ela já pensou que isso não é importante e agora mudou o pensamento dela, tu vai ter que mudar a cabeça de todo mundo que está lá dentro. Mudar a cabeça, que eu digo, é mudar o pensamento, né? Não mudar as pessoas. Sim. E às vezes, inexoravelmente, tu vai ter que mudar as pessoas. Às vezes vai ter que acontecer, mas de qualquer forma, sempre sendo a última coisa, né? Até porque tem uma coisa chamada gestão do conhecimento. Cada vez que tu tira uma pessoa de uma organização, ela leva com ela toda uma experiência, todo um conhecimento tácito, né? Toda uma vivência que vai embora. Então, eu acho que, em se tratando do nosso segmento, André, as culturas organizacionais, a meu ver, são as principais barreiras para a maior parte das empresas. Para a maior parte das empresas. Vamos lá. Por que eu digo maior parte das empresas? Porque o mercado, ele tem milhares de empresas no mercado. No nosso setor, milhares de empresas. Então, se a gente considerar
as empresas que estão pensando nisso, ou estão investindo nisso, de um modo geral, eu não sei, eu acho que talvez chegue a 1 ou 2 ou 3% talvez de todas elas, André. E eu vou ter ainda 90 e tantos por cento do mercado sendo atendido, talvez por empresas que não mudaram o seu jeito de pensar, não mexeram na sua cultura organizacional, né, não mexeram no seu propósito. Se a pessoa não entender, não, qual é o teu propósito? Meu propósito é sepultar gente. Cara, se o teu propósito é sepultar gente, sabe o que tu vai fazer? Sepultar gente. Não, o meu propósito é acolher as pessoas. Bom, se esse é o teu propósito, todo mundo da tua empresa tem que estar alinhado com isso. Aí tu vai acolher gente. E aí tu vai estar preocupado com as famílias. E tu vai estar preocupado com o meio ambiente. E tu vai estar preocupado com a harmonia. Tu vai estar preocupado com um monte de coisa. Eu acho que aqui está o grande desafio. Talvez seja esse. E talvez essa, de novo. Eu comecei falando sobre o meu exemplo profissional. Eu amarrei 10 anos para fazer meus cursos online. E tive que aprender a fazer no final de semana. Na segunda-feira não saí do ar. Por quê? Porque eu fui forçado. O mundo me forçou. Ou porque eu procrastinei. Não tem escapatória. E aí, meu amigo, o que aconteceu? O que está acontecendo nesse momento? As empresas vão ter que mudar. Quem não mudar, quem não mexer no seu propósito, vai naufragar. Eu não tenho nenhuma dúvida, André, nesse sentido. Claro que vai levar um tempo, vai levar uma vida. Os movimentos, talvez, do nosso setor sejam mais lentos, porque, enfim, é uma atividade essencial, a gente acaba sempre atendendo o cliente, mas vai haver uma seleção natural, com toda certeza disso tudo. Não tem nenhuma. Mas isso aí que você está dizendo, o mercado ele vai modificando, né? Então não tem como ser diferente. Pancinho, eu quero abraçar aqui quem está conversando conosco, o Alex Miller, acabou de entrar, aí de Curitiba, um grande abraço. Coisa boa. Alex, um abraço. A Raquelzinha Meirelles aqui, da Rede Memorial, um grande beijo a Raquelzinha. Dona Iracema Nobre, do Grupo Nobre, um grande abraço. A Elaine, lá de São Paulo, a Elaine que fez uma defesa de um projeto lindo na Espanha, então um grande abraço a Elaine, ao Souza Amorim, ao Romeu Balardim, né, ao Jackson Machado, grande advogado de feira também, advogado do segmento aqui no estado do Ceará, ao Carlos do Cemitério João 23, que está conosco. Quero só corrigir aqui que eu chamei o nome do Heraldo Cardoso. Então, corrigindo aqui, Heraldo, como o programa é ao vivo, é o programa de live. É um programa de live, né, essa conversa de César. Estamos chegando aqui já nos finalmente, daqui a pouco o Zuckerberg nos derruba, né? 50 minutos, né? A gente está com tempo. Eu queria que você, em cima de tudo que nós falamos, e sintetizasse um pouquinho do teu trabalho que você desenvolve aí nas empresas, dessa tua consultoria, deixasse teus contatos também, e que as pessoas que querem, de fato, não ser mais um no mercado e ser a empresa no mercado, porque todo mundo vende o mesmo serviço, todo mundo vende a mesma situação, né? Vende a urna, ou o jazigo, ou a cremação, ou a gaveta. Então, que as pessoas possam, de fato, ter o atendimento como seu princípio, o atendimento como a sua receita, o atendimento como, de fato, o seu foco, né, junto à empresa. Quero abraçar aqui o Celso, lá de Valinhos, São Paulo. Um grande abraço, Celso. E o Heraldo Cardoso, que, grande Heraldo, funerária São Pedro, lá de Laranjeiro. Laranjal Paulista, onde você, Heraldo, você da feira. Francinha, tá com você. Muito bem, bacana, André. Mais uma vez, assim que a gente está encaminhando para o final, mais uma vez te agradecer e dizer o seguinte, a nossa atividade, ela é uma atividade de trabalhar desde a concepção de um projeto até a implementação de um projeto. Mas uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é de acompanhar a implementação do que a gente faz. Tá? Então, vamos lá. Nós trabalhamos muito fortemente aqui na empresa, basicamente os nossos clientes todos, a gente atende tanto na gestão da operação comercial e na capacitação das pessoas que trabalham dentro da organização. Então,
algumas coisas que são importantes do que a gente faz, né? A gente faz uma análise de fora para dentro e de dentro para fora. Então, a gente analisa o mercado para saber se o nosso produto está adequado, para saber se a precificação está adequada, para saber se a estratégia de penetração no mercado está adequada. E depois a gente analisa o nosso time para preparar este time para ir para uma nova estratégia, enfim, e uma nova captação de mercado. Para isso tudo, uma das coisas fundamentais que a gente procura trabalhar é exatamente nisso que foi o centro da nossa conversa, a experiência do cliente. Como é que eu estou me preocupando, me preparando para ter uma experiência positiva? Porque o que o meu time de vendas vai lá fora vender não é um produto. O que o meu time de vendas vai lá fora vender é orientação para as pessoas, prevenção para as pessoas para uma coisa que é inevitável. Então, a nossa atividade toda é uma atividade focada nisto. Trabalhar a estratégia e trabalhar a cobertura do mercado, a melhor forma de colocar o produto e serviço, enfim, no mercado. E aí, dentro disso, a gente consegue, inclusive, criar algumas métricas e, sobretudo, trabalhar em cima de indicadores, André. Porque não adianta, a gente não pode se preocupar simplesmente em fazer as coisas. Nós temos que criar painéis de indicadores e esses painéis têm que ser os direcionadores da organização. Então, nós estamos trazendo para o mercado do luto uma experiência corporativa muito forte. É uma visão corporativa muito forte, uma maneira de entrar no mercado, uma maneira de se posicionar no mercado e aí de captar, enfim, de crescer. Né? Mas a base de tudo, o que é? A base de tudo é a experiência do cliente, a experiência do consumidor, e é em cima disso que a gente acaba trabalhando sempre. Né? Nós hoje estamos sediados aqui no Rio Grande do Sul, a nossa base está aqui, mas a gente atende o Brasil inteiro, nós temos clientes no Brasil inteiro, tanto presencial como remotamente. Né? Então, perfeito. Muito fácil nos achar, só botar pancinha aí, tu vai cair aqui. O nome da nossa empresa é o Grupo CAPC, só para dar uma referência, a empresa tem 30 anos de mercado, 30 anos trabalhando com o mercado em consultoria e capacitação. Eu, pessoalmente, já tive a oportunidade de treinar mais de 100 mil pessoas nesse Brasil. E isso faz com que, de uma forma ou de outra, a gente vá aprendendo cada vez mais. No mercado do luto, a gente está há 10 anos. Então, essa é a nossa história, André. Então, assim, eu quero te agradecer a atenção, a tua disponibilidade aí no teu tempo, na tua agenda. Muito grato por estar conversando conosco. Você vai trazer mais informações, porque você vai fazer parte do nosso novo formato de feira, e a gente está escrevendo, e já você vai estar recebendo algumas informações para nos enviar. E em breve, né, mais notícias sobre esse novo formato da feira, já que nós não vamos poder nos encontrar fisicamente. Então, um grande abraço a você, Pancinha, muito grato. Gratidão pela conversa, gratidão às pessoas e aos amigos que estão aqui, ao Paulo também da Machado Advocacia está nos ouvindo, estou vendo ele aqui na tela. Então, muito grato, Pancinha, grato a vocês. E na próxima semana temos mais uma boa conversa aqui nas lives da feira, nesse horário, 4 e 8, né, para que a gente tenha a oportunidade de sair um pouquinho do nosso dia a dia e trocar ideia aqui de forma descontraída. Show de bola, obrigado, André. Prazer estar aqui contigo. Estou sempre à tua disposição e louco para poder participar da feira. Esse ano que eu ia fazer a minha Van Premier, vou fazer igual. Vai ser obrigado pelo convite. Um abraço para todos vocês aí, para toda a audiência. Valeu, gente. Um abraço grande, Pancinha. Muito grato. Tchau, tchau. Obrigado, querido.